Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai comentar um pouquinho uma coisa que alguns das pessoas que acompanham o Porquê têm pedido, que é falar um pouco sobre os economistas famosos, né? Os economistas famosos do passado e do presente. E hoje eu vou falar rapidamente sobre o John Maynard Keynes, economista inglês, nasceu ali no final do século XIX, né? Numa família de renda média, média alta, um cara super culto. Ele vivia nos círculos, né, da inteligência europeia da época, era amigo de escritores, ele era um cara realmente destacado e muitíssimo inteligente, né? Pelos relatos que a gente tem dele, que a gente sabe dele, um cara super inteligente. O Keynes, qual a contribuição do Keynes, né, para a teoria econômica? A contribuição foi enorme. O Keynes provavelmente foi o economista mais importante da primeira metade do século XX. Na segunda metade, a economia passou por a teoria econômica passou por várias modificações, ela se reestruturou toda, e aí o Keynes deixou de ter um pouco a importância que ele tinha no passado, mas o saborzinho do modelo keynesiano ficou, está incorporado hoje no modelo, nas estruturas, nos modelos principais dos macroeconomistas hoje em dia, tem lá a ideia do Keynes, já vou falar disso. Então, o Keynes, ele se fez intelectualmente ali na Grande Depressão. A Grande Depressão foi aquela crise que bateu ali no final dos anos 20, começo dos anos 30, que destruiu as economias desenvolvidas no mundo inteiro, e as não desenvolvidas também sofreram. Mas eu estou falando de destruir mesmo, pessoal. O desemprego chegou a 30% de desemprego nos Estados Unidos no auge da grande recessão. E os economistas até então, eles pensavam, olha, a economia funciona mais ou menos bem sozinha, acontecerão oscilações, né? O ciclo econômico vai estar sempre entre nós, então a economia às vezes vai subir, às vezes vai cair, mas não tem muito que o governo possa fazer. Mais do que isso, talvez seja ideal, que algumas firmas desaparecem, aí vem uma recessão, por exemplo, e limpa as firmas que são ineficientes, o que surge depois são firmas mais eficientes. Então a gente tinha, no linguajar, a gente tinha uma ideia, os economistas tinham uma ideia de que o ciclo econômico ele era eficiente nesse sentido. Né? E momentos que são mais propensos para investir, porque tiveram ganhos tecnológicos importantes, se investe mais, momentos em que não teve, se investe menos. Então a gente tinha essa noção que essas oscilações eram todas, a gente não tinha que se preocupar muito com elas, porque elas eram naturais da economia, né? E elas eram eficientes num certo sentido. Pô, mas aí o Keynes chega e olha, vê assim, uma recessão como a dos anos 30 e fala assim, não é possível que 30% das pessoas desempregadas seja alguma coisa parecido com o que a gente pode chamar de eficiente. Então o Keynes advoga, e aí acho que a contribuição que ficou, né, para longo prazo do Keynes foi ele advoga que, em certas circunstâncias, o governo tem que jogar um papel importante de impulsionar a demanda na economia, a demanda agregada. Né? Os economistas clássicos olhavam muito para as questões de oferta. O Keynes fala assim, olha, precisamos olhar também para a questão de demanda. Às vezes tem uma insuficiência de demanda mesmo. Todo mundo ficou pessimista, todo mundo para de consumir, todo mundo é preocupado com o futuro, todo mundo para de comprar, todo mundo para de investir, a economia colapsa. E aí o desemprego vai para 30%. Os clássicos achavam que os preços se ajustariam, né, salários e preços, para fazer com que essas oscilações fossem minimizadas. Por exemplo, imagina que você está numa recessão, as pessoas começaram a ficar pessimistas, o investimento caiu. Aí o cara não quer investir mais, o empresário. Mas se o salário, aí o desemprego começou a subir. Na hora que o desemprego começou a subir, se os salários caírem, não é legal o salário cair, né? Mas se o salário cai, opa, o cara tem um incentivo a contratar mais, porque o salário ficou mais baixo. Será que esse salário aqui já não vale a pena eu retomar a produção, empregar mais gente de novo e continuar, né, e tocar a pau na produção? A lógica, ela é o seguinte, na recessão o desemprego sobe, mas aí o salário cai e isso faz com que o impacto no desemprego não seja tão grande, certo? Mas claramente isso não estava funcionando na Grande Depressão. Por que não estava funcionando? Pô, 30% de desemprego? 5% de desemprego é o normal que você tem hoje, por exemplo, num país como os Estados Unidos. 8% que você tem na Europa. Quando sobe, vai nos Estados Unidos de 5 para 10. Agora 30%? Então não estava funcionando direito. E o Keynes teve a sacada. Ele falou o seguinte, gente, não funciona assim. Não tem esse negócio de desemprego, aí os salários caem, e aí fica tudo. E aí o empresário contrata de novo e isso minimiza os custos, né, da recessão. Não rola o salário nominal. O salário que você recebe no final do mês, ele é meio que rígido para baixo. Por diversos motivos, a gente pode discutir isso numa outra ocasião. Mas os salários não caem, não ajustam para baixo, diminuindo assim o custo do empresário e incentivando-o a contratar de novo. Isso não acontece. O que acontece é que o desemprego cresce, o salário fica o mesmo, o cara não quer investir mais, aí ele manda metade das pessoas embora e fica empregando as outras metade. Ao invés de diminuir, sei lá, por exemplo, 30% do salário de todo mundo, não, ele vai e manda 30% da força
de trabalho embora porque tem uma certa rigidez no salário. Então o que ficou, quer dizer, o coração da teoria do keynesiana é há rigidezes na economia que fazem com que ela não funcione dessa maneira tão fluida, não absorva os choques, né? De uma maneira tão fluida como os clássicos pensavam. Então aí o Keynes fala o seguinte, mas, dado que tem essa rigidez, o governo tem que chegar, na hora que dá uma recessão dessa, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que fazer impulso monetário, tem que fazer impulso fiscal, né, tem que gastar mais para a economia se recuperar. Então, o keynesianismo ficou um pouco associado a isso daí, ao impulso do governo via política monetária e fiscal para tirar a economia do fundo do buraco. E isso é efetivo, quer dizer, e o sistema clássico não estava funcionando porque os preços não se ajustavam, os salários não caíam para compensar o aumento do desemprego. Aí a pessoa ficava desempregada há muito tempo mesmo, e já calamidade social. Então, hoje, o que sobrou seria talvez muito forte, mas o que a gente, o macroeconomista moderno, usa do Keynes? A gente usa nos nossos modelos que são mais sofisticados, né? Que os da época, a gente usa essa hipótese de que os salários não caem assim não, que os preços são rígidos, que os salários nominais são rígidos. Então que a política monetária vai ter uma eficácia assim. Por exemplo, imagina que o governo faz uma política monetária frouxa, né? Ele baixa os juros ou ele bota a moeda na economia. Os preços sobem, o preço das coisas, os bens vão subir, os salários estão meio que rígidos, o empresário tem incentivo a produzir mais e a recontratar ou a contratar mais. Então essas políticas anticíclicas, né, essas políticas que tentam combater os momentos recessivos, são chamadas normalmente de políticas keynesianas. Tá? Então essa foi, acho que a grande contribuição de longo prazo do Keynes, foi falar para a gente, olha, tem algumas situações que tem que o governo ir lá e gastar. Isso vai ajudar a demanda e isso vai ajudar a economia. E lembra, e por que os sistemas não funcionam fluidamente? O sistema econômico sozinho não dá conta de tirar a economia de uma recessão profunda, porque salários e preços são rígidos. Tá bom, pessoal? Então esse daí é um pouco um resumo, obviamente, rápido do que é de quem foi o Keynes, né? E esse inglês importante pra caramba para o desenvolvimento da teoria econômica num momento super complicado, né, da história mundial, que foi a grande depressão dos anos 30. E a gente vai falar de outros autores importantes, alguns defuntos, outros não, em próximos videoaulas, tá bom? Então, gostou do vídeo? Não esquece de curtir, não esquece de passar para frente, visita a gente no Facebook, visita a gente no Instagram, lê o nosso blog que a gente está discutindo várias coisas interessantes aí com o linguajar mais apropriado para o público geral. Um abração para vocês e até a próxima.